Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Olha só, o nosso assunto desta semana é povos do continente americano. Aí vocês vão dizer assim, então nós vamos falar dos inuites, dos esquimós, dos chimus. Olha, bem que poderíamos, viu? Porque são muitos povos, mas nós somos convidados agora a refletir um pouco melhor sobre os maias, astecas, incas e tupis. E onde estavam esse povo? É o que nós vamos ver agora. Então, nós vamos conhecer os indígenas que habitaram a América do Sul. Somente um desses povos habitaram a América Central, que foram os astecas. Os astecas, eles habitavam uma parte da América já mais para o norte do que para o centro. Um dia eles tiveram um sonho, receberam uma mensagem dos seus deuses, que eles deveriam sair dali e procurar terras mais férteis. Então eles saíram daquele lugar e se dirigiram para o sul. Chegando, o sinal foi uma ave pousada num cacto. Esse cacto, com essa ave pousada, dava um indicativo de que ali eles deveriam se fixar, e assim o fizeram. Os astecas se fixaram numa região do lago Texcoco, uma região pantanosa, por isso que eles vão construir as suas chinampas, que eram ilhas artificiais onde eles faziam os seus cultivos agrícolas, e ali eles passaram a viver. Ah, mas foi assim fácil? Não, não foi fácil. Eles guerrearam com outros povos que habitaram aquela região, porque eles eram povos guerreiros, e acabaram dominando todo o território e formando um grande império. Então, o Império Azteca, ele é muito conhecido em todo o contexto histórico sobre o continente americano. Outro povo que habitava esta mesma parte do continente, bem próximo dos astecas, eram os maias. Eles habitavam a península de Yucatán. Até hoje, a península de Yucatán contém, no fundo do oceano, no fundo do mar, próximo já do litoral, como posso dizer para vocês, quase como que um parque aquático, uma cidade aquática, feita só de monumentos. Tem crianças, tem pilões, tem cães, tem gatos, tem mulheres amamentando, tem figuras de deuses, tudo feito usando a escultura. Então tem até hoje no fundo do oceano essa cidade submersa, que foi engolida pelas águas, né? Porque à medida que o tempo foi passando, nós sabemos que o aceleramento da derrubada das florestas, foi piorando a questão climática e as águas foram subindo por causa do aquecimento global. E a península de Yucatán guarda a memória desses povos que têm pessoas, né, descendentes desse povo até hoje que habitam aquela região. Já os incas, eles habitaram a Cordilheira dos Andes, mais para perto aqui de nós, onde hoje é o Peru. Então eles habitaram aquela região, uma grande extensão, já próxima do Pacífico, e ali eles ficaram por muito tempo vivendo, experimentando também guerras com outros povos, entre eles os chimus, que eu falei para vocês. E já aqui no Brasil, nós vamos encontrar os tupis, que também vêm descendo de todo esse continente americano. Os tupis não existiram só aqui no Brasil, eles também estiveram presentes em outras regiões da América. Mas os tupis, eles estavam muito aqui. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram pelos tupinambá e os tupi-guarani. Então, essa língua tupi, ela está presente no Brasil, na Colômbia, no Chile, na Venezuela e basicamente todas as nações da América do Sul. Ela está presente. É uma das línguas faladas nesse continente. E a gente vai conhecer um pouquinho melhor cada um desse povo, bem devagar, bem lentamente, para não ter confusão na nossa cabeça. Tá certo? Muito bem.
Então vamos ver aqui os maias, né, e os astecas. Primeira parte do nosso assunto que a gente vai destacar nesta aula de hoje, maias e astecas. Nós vamos ver sociedade, economia, cultura e religiosidade. Eles eram bastante semelhantes entre si. Era um povo que não tinha uma cultura muito diversificada em vista de outros povos. As sociedades eram hierarquizadas, o que significa que tem um líder no topo da pirâmide da organização social que vai comandar todos os outros povos. Ah, mas aí vocês vão dizer assim para mim, mas a senhora falou uma vez que esses povos antigos constituíram províncias e cada província tinha seu governante. Sim, mas em se tratando dos indígenas da América, não existiam províncias, existiam cacicados, que eram grupos menores onde tinha um líder que era o chefe de família. Então, os cacicados, eles são diferentes de províncias. Aqui na América, nós vamos encontrar muitos essa questão, muitos cacicados, mas principalmente com os incas. Entre maias e astecas, não tem muito essa questão do cacicado. Já é mais para cá, para o final da América, né, que a gente chama o sul da América do Sul, é que a gente vai encontrar esses cacicados, onde estavam reunidos pessoas, grupos mais aproximados, formando grandes aldeias. Então, a gente vai fazer essa diferenciação aqui, nesse sentido, de que eram sociedades hierárquicas, com um comando geral, e todo mundo reunido. Um povo era dominado por esse imperador, porque nós estamos falando de impérios, não de cidades, de pequenas localizações. Estamos falando de impérios. E como eu já disse para vocês, os maias, eles habitaram a península de Yucatán. Lá eles desenvolveram uma economia agrária, pastoril e comercial. Então, eles tanto criavam animais, quanto cultivavam alimentos diversos. Quando a gente estiver mais lá na sala de aula no Meet, a gente vai poder ver o nosso livro e aprofundar um pouco melhor essa questão. E também faziam comércio com outros povos. Eles não ficavam parados. O que eles cultivavam, eles comiam sozinhos? Não. O que eles criavam, eles comiam sozinhos? Também não. E eles tinham que fazer o comércio. Tinha moeda? Não, não tinha moeda. Não se sabe ao certo se tinha moeda ou não. Mas o que os historiadores dizem é que provavelmente não tinha moeda entre eles. A moeda de troca, adivinhem o que era? Cacau, conchas e outros objetos. Essa era a principal moeda de troca entre eles, principalmente entre os astecas e os incas. O cacau, ele foi de uma importância muito grande nessa questão da moeda de troca. A outra questão é a cultura. A cultura, nós vamos ter aqui os maias. A astronomia, ela foi muito importante entre os maias. Até hoje, nas cidades onde está a península de Yucatán, onde era, digamos assim, o centro da cultura maia, existem centros astronômicos até hoje, que fazem pesquisas espaciais, que têm muito ainda da cultura maia por lá. E uma coisa muito interessante é que eles criaram calendários, escritas, que até hoje não foram decifradas totalmente, principalmente a escrita. Os calendários, um dos mais importantes calendários maias, foi aquele em que dizia que o mundo terminaria em 2012, que nós sabemos que não terminou. Mas é porque eles construíam em estelas de pedra, e aí vocês vão dizer, o que é uma estela de pedra? Era uma pedra grande que eles limpavam, trabalhavam, ela faziam tipo um círculo ali na pedra, e ali eles faziam a sua escrita, os seus desenhos, os seus hieróglifos. E eles formaram esse sistema de escrita naquela estela e criaram um calendário. Como ele era criado de muitos em muitos anos, que não era de um em um, mas de 100 em 100, e aí eles chegaram somente até 2012. E eles disseram que o mundo acabaria em 2012. Nós sabemos que para os maias o mundo acabou muito antes disso.
acabou ainda no século XVI com a chegada dos europeus no território, quando conquistaram esse povo, destruíram a sua cultura, mataram muita gente. Hoje nós temos descendentes, como eu já disse antes para vocês, mas eles são muito poucos, nem se compara com o que tinha antes. A outra coisa importante também é a questão das construções. Eles construíram pirâmides, diferente das pirâmides egípcias, mas construíram pirâmides. Até hoje existe uma dúvida entre os historiadores. Por que povos de diferentes lugares do planeta construíram pirâmides e cada qual de um jeito diferente? Os zigurates mesopotâmicos, as pirâmides cuxitas, as pirâmides egípcias, as pirâmides maias. Então, são monumentos que foram construídos e que ninguém sabe ao certo como é que eles tiveram essa ideia. O que os historiadores costumam dizer é que, geralmente, as pirâmides eram construídas para que lá no alto eles construíssem um templo para se aproximar do Deus deles. Porque nós sabemos que a sua religiosidade era politeísta. E entre eles havia muito a questão dos sacrifícios humanos. Então os maias faziam sacrifícios humanos para agradar os seus deuses. E o que eles ofereciam? O coração. Geralmente tem um filme chamado Apocalipto, que mostra essa conquista territorial e tribal, que os maias levam os capturados para o seu território e ali eles oferecem para o seu Deus. E esses homens e mulheres, eles sobem a escadaria da pirâmide e lá no alto eles são oferecidos. Então é cortado a cabeça, é aberto o peito, a cabeça é jogada para um lado, onde vai ser colocado numa haste, para mostrar quantas pessoas já foram oferecidas aos deuses, e o coração é retirado e oferecido ao Deus deles. Então, cada grupo tribal, eles vão ter o seu costume, vão ter o seu jeito de ser, o seu jeito de viver. Nós dizemos que são indígenas, e por serem indígenas são muito semelhantes, mas dentro dessas semelhanças também existem as diversidades. A outra questão que a gente precisa lembrar também é que os astecas, eles também escreveram. Eles têm uns códices, e aí vocês vão dizer assim, e o que é um códice? Um códice é um escrito com as informações mais importantes que aquele povo tinha. É um conjunto de livros. Mas eles escreviam aonde? Se nós olharmos lá no livro de vocês, na página 292, a gente vai estar observando aqui embaixo que nós temos umas imagens. Essas imagens mostram os deuses, tá? Mostram os deuses e também mostram na outra página, aqui na página 294, mostram o Códice Mendonça. O que é o Códice Mendonça? É onde eles apresentavam, mostravam tudo aquilo que eles faziam. Diferente de outros povos, eles não tinham uma escrita com letras, era com desenhos. Por isso nós vamos chamar de hieroglíficos, semelhantes, parecidos com os dos egípcios e mesopotâmicos, mas não iguais. Uma outra coisa muito importante para a gente lembrar também sobre os astecas é com relação à cultura agrária deles. Eles construíram ilhas artificiais. Já disse para vocês que a cidade de Tenochtitlan foi construída no Lago Texcoco, numa região pantanosa, e não tinha terra, então eles precisaram construir ilhas artificiais para cultivar os seus produtos agrícolas. Plantavam tomate, feijão, abacate, girassol, milho. Por falar em milho, bom lembrar o milho. O milho era considerado um alimento sagrado entre eles. Todos esses povos. Para esses povos da América, o milho era um alimento sagrado. Cultivavam mandioca também, uma infinidade de outras coisas. Então, nessas chinampas é que eles cultivavam seus produtos. No tempo das cheias, eles precisavam de canoas para poder andar entre as chinampas, entre as ilhas, porque ficava profundo o lago e não dava para andar. No verão facilitava um pouco, porque com o balanço da água, essa chinampa aproximava da margem
e acabava ficando numa área menos profunda. Temos muita coisa para falar sobre esses povos, mas o nosso vídeo não pode ficar muito longo. Eu vou parar por aqui, vou estudar mais, vocês vão ler, vamos tirar as dúvidas lá no Meet. Combinado? Um grande beijo, saudades de todos.